Responsabilidade objetiva, nós já vimos na aula nos trabalhos apresentados, que não se examina a culpa. A gente não vai questionar se houve culpa ou não. A responsabilidade objetiva, então, o fornecedor do serviço, ele tinha por obrigação de fornecer um serviço adequado. Tá certo? Então, vamos observar, o nexo de causalidade, se houve acidente aí de consumo, tá certo? E se gerou prejuízo. Gerou prejuízo para a vítima, então a gente vai ter que analisar essa questão que vai gerar responsabilidade. Tá joia? Então vamos entrar aqui no meu tema. Estudante da responsabilidade do fornecedor. Daí, como ele explicou, bem bacana, falou até várias vezes esse assunto para ficar bem claro, quem seria aí? O fornecedor, tanto é que o Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala de fato do serviço, ele não fala todos os representantes, fornecedores de serviço. Ele usa uma palavra só, fornecedor. Todo mundo que prestar um serviço de maneira geral, ele vai estar enquadrado lá dentro do artigo 14 e também lá dentro do artigo 22, se não me engano, que fala sobre a responsabilidade do bem público. Tá certo? Então todos eles vão entrar dentro dessa responsabilidade. Daí, quando é que a gente vai incluir a responsabilidade? Primeiro, entrando numa questão difícil. Se é a responsabilidade objetiva, como é que eu vou excluir essa responsabilidade? Então, primeiro, é a existência de nexo de causalidade. Se não há nexo de causalidade entre o acidente de consumo, se é que houve acidente de consumo, e o fornecedor, não há que falar em responsabilidade nesse caso do fornecedor. Tá joia? Mas, para ficar claro, o artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele elenca para a gente quando efetivamente não vai ter responsabilidade. Para ler para a gente, doutor, por favor? E quando o fornecedor de serviço repôs, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Só parágrafo 3º. Só parágrafo 3º. Pode ler para a gente, né? O fornecedor de serviço só não terá responsabilidade quando provar que, tendo prestado serviço defeito do serviço não existe. Inciso 2. A substituição do consumidor ou do serviço. Beleza. Então, eu acho que isso pode ficar até claro. Por quê? Primeiro ele fala, se na prestação do serviço não houve defeito, depois da prestação do serviço não houve verificação de defeito, não apresentou vício, não há o que falar de nexo de causalidade, mas falar de responsabilidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu pretendo viajar, lá para um currículo de uma praia, tá certo? O que eu faço? Como um condutor aí preventivo, eu vou deixar meu veículo lá na oficina para poder fazer uma revisão, tá certo? Feita a revisão, meu carro ficou novinho em folha, 0 km. Peguei o carro e fui. Não há nenhum defeito, mas por imprudência minha, o que acontece? Eu vou causar um acidente. Aí vai confundir até, esse exemplo foi bem feliz, vai confundir até com o segundo, mas dá para pegar pelo seguinte. Então, se o acidente ele foi por minha imprudência, depois da revisão não houve defeito, eu observei que o carro estava intacto, estava em perfeitas condições de viagem, o serviço apresentou defeito? Não. Como é que eu vou responsabilizar o fornecedor do serviço se o serviço que ele prestou foi de qualidade? Observou aqueles critérios de segurança que o Código de Defesa do Consumidor exige. Então não se exigir desse mecânico, tá certo? Então, se depois da prestação do serviço não houver defeito, não houve nenhum problema, não há o que falar em responsabilidade. O inciso 2, culpa exclusiva do consumidor do terceiro. Aí que caberia melhor esse exemplo, tá certo? Então, eu me envolvi no acidente, pegando o bonde aqui, eu me envolvi no acidente, só que por imprudência minha. Eu estava, vamos imaginar que meu veículo era um veículo chique aí, um Honda Civic, freio ABS, demais. Eu não mantive a distância de segurança que pode transcrever. Eu tenho que guardar uma distância de segurança entre outros veículos, só que eu não guardei essa distância. Gravar um veículo parou repentinamente, eu pisei no freio, só que aquele freio ABS, ele vai distribuindo a força gradativamente, não deu para parar. O que acontece? Afundei na traseira do outro carro. Ao se falar em culpa do fornecedor do serviço, daquele mecânico que fez isso no meu carro? Não. Por quê? Porque a culpa foi minha. Tá certo? Eu que não observei os cuidados, eu que não tive cuidado lá na baixa da direção. Mas o fornecedor do serviço ele não causou nenhum dano, nenhum outro prejuízo para mim por conta dele. Tá certo? Então, nesse caso também, vai ser excluído a responsabilidade do fornecedor do serviço. Tá joia? Eu coloquei culpa sublinhada aqui, por quê?
Porque o doutrinador que a gente pegou aí como método, nós pegamos vários. Mas o que mais fala assim pra gente, com mais diferenciação entre fato serviço e fato produto, foi o Sérgio Cavalieri. Daí ele abre um parênteses aqui, faz uma ressalva de culpa, por quê? Se eu estou falando em responsabilidade objetiva, eu analiso culpa? Não, eu não analiso culpa, tá certo? Então aqui é evidente que o legislador foi meio, ele deu uma mancadinha. Ele devia ter colocado alguma palavra que não fosse culpa, porque eu não analiso culpa na responsabilidade objetiva. Tá joia? Beleza. Espero que tenha ficado entendido.